Esse é o jeito mais fácil de você manifestar qualquer coisa que você deseja. Carro, apartamento, relacionamento, a vaga no seu trabalho dos seus sonhos, o concurso dos seus sonhos, o corpo do jeito que você deseja, não importa o que seja. Esse é o jeito mais fácil de você manifestar. Só que eu tenho que te dizer um ponto aqui. O que eu vou te falar aqui hoje não é intuitivo. É completamente contra-intuitivo. E assim, 90% da população mundial hoje, as grandes redes, o Instagram, as mídias sociais, não querem que você saiba disso. E é por isso que você anda nesse ciclo infinito que não acaba. Sempre correndo atrás do rabo e nunca consegue chegar aonde você deseja. Assim, quando a gente deseja muito algo, gente, a nossa mente, ela nos leva para um lugar. E esse lugar te mantém preso. Exatamente onde você está. Você já deve ter ouvido falar disso. Mas às vezes de um jeito que não te deu clareza. O que acontece? Se você está hoje querendo manifestar qualquer coisa, de repente seja o trabalho dos seus sonhos, a renda que você deseja, uma quantidade de dinheiro que você deseja na sua conta, muito provavelmente você vive completamente numa sensação de insatisfação. Uma insatisfação tremenda. Parece que nada faz sentido, nada é bom, nada é o suficiente. Comenta aqui pra mim se você já viveu isso aqui, se você tá vivendo isso aqui. É uma angústia, parece que nada é o suficiente, nada é bom. Só que eu te contar o seguinte, isso daí é uma armadilha da sua mente. É uma armadilha e essa armadilha faz com que você não consiga manifestar as coisas que você deseja. Como eu te falei, parece que o sistema todo está lutando para te manter no mesmo lugar. Por quê, né? Por mais que você acredite que é real, que você não tem como se sentir satisfeito agora, porque você não tem as coisas que você deseja, isso não é verdade. Não é verdade. Isso é como a sua mente acredita que deve se comportar. Porque existe um padrão natural do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso ego, da parte egóica da nossa mente, que é projetar a felicidade sempre para o futuro. Mas por que eu estou falando que é uma armadilha? Porque é natural dessa realidade que a gente vive, que a gente sempre queira expandir e evoluir e desejar coisas diferentes. Me fala se pra você não aconteceu assim, porque pra mim aconteceu assim a vida inteira. Eu lembro que eu estava no ensino médio, eu sonhava em fazer uma faculdade, eu sonhava em fazer várias coisas que eu não tinha naquele momento. A realidade que eu vivia me fazia desejar mais. Eu lembro que quando eu estava ali, mais ou menos na oitava série, eu usava caderno. Meu sonho era usar um fichário. Eu sonhava com um fichário como se fosse assim, o alto da montanha do Himalaia. Pra mim, ter um fichário era o meu sonho assim do mundo, gente, vocês não têm ideia. O quanto eu sonhava em ter um fichário. E aí, eu não podia na época, né? Por N razões financeiras eu não podia. E aí eu lembro que quando teve meu aniversário, a minha irmã me deu um valor, eu não lembro quanto foi exatamente esse valor. Era pouco, tá? Porque o fichário, por mais, hoje eu olho e falo, gente, mas era muito barato, mas eu não tinha aquele dinheiro na época. Né? E aí eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu feliz da vida, eu saía, a gente não tinha festa, nada disso em casa, né, aniversário. Imagina ter uma festa de 15 anos, não tinha, era um dia normal. Aí eu tava sozinha em casa e tal, e aí eu lembro que eu saí, fui numa ruazinha que tinha perto da escola que eu estudava, e era uma ruazinha que ficava longe da minha casa, acho que era mais de 1 quilômetro, mas eu tava tão acostumada a andar o tempo todo pra ir pra escola, que pra mim era normal. Hoje eu percebo que eu andava pra caramba, e aí eu ia até essa lojinha, fui até essa lojinha, eu lembro que eu comprei um fichário, gente, era o meu sonho, era um fichário mais simples, nada daqueles enfeitados de marca, nada, era um fichário que tinha a parte preta, a básica dele, aí tinha um detalhe, às vezes em cinza, azul, rosa, vermelho e tal, com um elástico. E aquilo era o meu sonho de consumo, era o meu sonho, meu coração ardia de querer ter o fichário daquele. E aí eu lembro que eu fui nessa loja, comprei o fichário, comprei as divisórias, o dinheiro dava certinho, assim, era exato. Acho que foi R$60 na época, de valor total. Eu tive que comprar o fichário, a divisória e as folhas do fichário para até quando desse, porque eu não sabia quando que ia dar e eu não tinha renda. Então aquilo era tudo que eu tinha naquele momento. E eu voltei pra casa, era muito mais de 1 quilômetro, e eu pulava, eu saltitava de felicidade, assim, sabe? Feliz que eu tinha conquistado aquilo. Só que depois vieram outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, sabe? Então a vida sempre vai fazer você desejar mais. Eu queria fazer curso técnico, depois eu passei pelo que, na verdade, eu queria faculdade, consegui o curso técnico, fui pra faculdade, agora eu quero trabalhar no emprego dos meus... A vida tá sempre fazendo a gente evoluir. Isso não é ruim desejar. Porque com isso eu evoluí, eu trabalhei na prefeitura, eu consegui trabalhar na área que eu queria, eu aprendi, eu evoluí, eu cresci. Então os nossos desejos, eles nos levam para a evolução. Só que a grande sacada aqui, gente, é você não ficar presa na ideia de que a sua vida ainda não está completa, porque você ainda não manifestou o que você deseja. Esse sentimento de vazio que você sente, meu Deus do céu, mas eu queria muito. Isso parece que nada faz sentido. Eu me sinto assim. Você acha que eu não me sinto? Sinto porque, como você, eu também tenho uma mente. A grande questão é não acreditar no que a minha mente diz, é não aceitar isso como verdade.
sabe? Nada tá bom hoje, olha a conversa que a mente tem, porque ainda tá faltando isso. Então, mesmo que eu faça tal coisa, não vai ser o suficiente. Isso é uma conversa mental que a minha mente tem quando algo que eu quero ainda não aconteceu. Só que isso que eu te falei é o que te afasta de onde você quer chegar. Por quê que te afasta? Porque justamente o sentimento de satisfação é que te leva, te coloca no fluxo da permissão, que te coloca no fluxo de permitir as coisas que você ainda não manifestou e fazer com que elas se manifestem na sua vida. Você entende? Toda vez que você está satisfeito, você está emanando um sinal para o universo que a sua vida é boa. E aí você permite que coisas melhores aconteçam, que as coisas que você já desejou comecem a fluir, porque você está sendo um componente colaborativo do seu desejo. Ou seja, eu estou alinhada com o meu desejo de uma vida satisfatória, porque eu estou nesse momento me sentindo satisfeita com a vida. Você entendeu? Por isso que essa sensação que a sua mente te causa de que não está completo é um truque que te mantém no mesmo lugar. Então, gente, como que você sai disso? Isso é fundamental. Por isso que eu falei que é contra-intuitivo, mas eu quero me sentir satisfeita onde eu tô, sim. O que eu tô te falando aqui não vem só da minha cabeça. Por anos eu ouvia seminários de Abraham Hicks. Para quem não sabe, Abraham Hicks é a consciência por trás da autora, né, Esther Hicks. Tá? Por anos eu ouvia seminários da Esther Hicks, do livro Peça Será Atendido, um livro muito famoso de lei da atração, que te ensina como manifestar os seus desejos. Eles te ensinam literalmente como manifestar os seus desejos, tem ali um passo a passo de como fazer isso, eles te ensinam como essa realidade funciona a partir da perspectiva deles, etc. E é bem completo. Então, eu via vários seminários, né? A Esther, ela tem vários seminários ao redor do mundo onde ela ensina, é o seminário da arte da permissão, ou seja, ela te ensina a aplicar a arte da permissão para que você manifeste as coisas que você deseja. E esses seminários da arte da permissão, ela faz, as pessoas perguntam coisas para elas, né? Às vezes são em navios, sabe, gigantes e tal. E existem aí trechos desses seminários na internet. Muitas vezes eu compro também a gravação desses seminários no próprio site da Esther Hicks. Então tem lá a possibilidade de você comprar. Geralmente lá é sempre em inglês, tá? É na gravação original. Então, como ela é americana, a gravação tá sempre em inglês lá e o valor é cobrado em dólar. Mas eu sempre compro quando eu posso para poder assistir, para poder entender. E em vários seminários a Esther falava um negócio, que era a questão de que você precisa fazer as pazes com o lugar onde você tá. E eu ficava, gente, como é que eu vou fazer as pazes lá onde eu tô? Porque a gente aprende o quê? A gente aprende que se a gente não lutar com o lugar onde a gente tá, a gente não muda. Se a gente não tiver numa perspectiva, numa sensação de não estou satisfeita com isso aqui, a gente não muda, a gente acredita que a insatisfação é o fato da gente mudar. Me fala se você nunca ouviu alguém te falar isso. Você está insatisfeita, inquieta, eu achava isso, né? E não é esse tipo de inquietação que as pessoas estão falando. As pessoas não estão ensinando errado. Elas estão ensinando o quê? Que você é mais, que você pode mais, que você veio para evoluir, que você veio para crescer, que você veio para ser mais. Quando eles falam de você não se inquietar, é você não acreditar que você é pequeno, que você é incapaz, que você não pode. É quando você, por exemplo, quer um carro que custa 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais o valor do carro que você tem hoje, ou às vezes você nem tem nenhum, é você falar, eu posso, eu consigo. É essa percepção, esse pensamento, essa forma otimista de olhar para a vida e acreditar que você pode mais, entendeu? Eu posso mais. Aqui onde eu tô é bom, mas eu posso mais, entende? Não é tipo, aqui é muito ruim, eu não posso ficar aqui, eu não gosto daqui, tudo aqui é ruim, eu não vejo nada bom aqui. Não é esse lugar, entendeu? E essa parte que desagrada nessa realidade que você tá, ela vai te inquietar, ela vai te trazer desconforto para você poder desejar mais. Só que se você ficar só lá na frente, eu vou desejar, você vai estar preso por esse jogo do ego, que a ideia é que a felicidade está sempre no futuro e nunca no agora. Aí você vai chegar no carro novo, que é o novo patamar, né? Você estava aqui. Aí você chegou no carro novo e você vai falar assim, não é o suficiente. Ah, esse carro só tem isso, tem aquilo, aquilo. Por que eu tô falando isso? Já falei num outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que tudo nessa realidade tem duas polaridades, a positiva e a negativa. Eu trouxe nesse vídeo até trechos do Caibalion para te falar isso. Então, quando você tá revoltado, irritado, insatisfeito com a sua vida, é que não tem nada de bom acontecendo no aqui e no agora. É que na realidade você está olhando para a polaridade negativa. Mas lembra que tudo tem o positivo e o negativo? Quando você tiver seu carro novo, vai ter o negativo e o positivo também. Talvez você não goste do lugar onde você tem que fazer manutenção porque estava acostumada com a manutenção desse que você faz até hoje. Que já é confortável, você já conhece as pessoas, só que esse só lida com um certo tipo de marca. Entendeu? Então, se você se acostumar e se treinar a sempre ficar irritado com o que é negativo e achar que lá na frente o positivo, que você acredita que vai te trazer satisfação, você vai ficar presa sempre nesse looping,
entendeu? Essa que é a grande coisa. Você vai estar sempre presa nisso. Aqui não tá bom, mas lá vai estar sempre uma promessa. Aquela pessoa que projeta. Quando eu estiver na loteria, quando eu ganhar o carro, a casa própria, quando, eu vou me sentir feliz, vai ser bom, a vida vai ser boa. E é mentira isso. Porque você já pode ser uma pessoa que se sente mais próxima, mais feliz agora, sem o prêmio da loteria, entendeu? Então, como é que você faz isso? Você sai desse lugar de não se sentir, nada tá satisfatório aqui. A primeira coisa é você ficar amiga da sua mente. Você precisa ser amiga da sua mente. Eu já vi vários autores falando que você tem que lutar contra a sua mente. Eu não sei como funciona a mente deles, mas pra mim não deu certo. Sua mente te acompanha o tempo todo. Imagina se você tiver um inimigo 24 horas por dia. Já pensou? Não tem sentido, não tem lógica. Você carrega o seu inimigo com você, colado em você. Imagina, gente. Aqueles filmes que mostram, às vezes, aqueles hater to lovers, né? Que são inimigos, às vezes, que se algemam. Eu vi uma série uma vez, turca, que tinha isso. E aí, se algema. Imagina você tá algemado 24 horas por dia. Fala, gente, no seu saco. Não existe, pra mim não funciona. Então, assim, qual o melhor caminho para lidar com a mente? O caminho da amizade com a mente. Quando você se torna amiga da sua mente, as coisas melhoram muito, 200%. Porque você não briga, você acolhe, você observa, você dá espaço para ela. E nesse acolher, observar e dar espaço, sem lutar, você começa a conhecer ela, você começa a perceber esse tipo de padrão mental e observar esse padrão mental. E aí, quando você observa esse padrão mental sem tentar mudar ele, mas observando, você começa a ver, peraí, isso não faz sentido. O que eu tô te falando aqui não veio de um exercício prático, escreva, não. É de observar a mente, com calma, com paciência. Eu tinha uma amiga no ensino fundamental que ela era uma pessoa que eu tinha medo dela. Olha que doido, era minha amiga, mas eu tinha medo dela. Tô te explicando pra você entender o que é fazer amizade com a sua mente de forma prática, tá? Talvez você já tenha tido uma amiga assim, por alguma razão você tinha medo. Aquela pessoa que é melhor você ser amiga do que você não ser amiga dela, entendeu? Eu tinha medo dela, gente, porque eu era evangélica, né? Eu ia na igreja cristã e eu falava muito mal. A ideia que eu tinha crescido acreditando sobre Umbanda era muito negativa, entendeu? E eu tinha medo dela porque ela era da Umbanda. Então eu morria de medo dela. Sei lá, gente. Nossa, mas você tinha medo? A Aline de 14 anos que eu tô falando. A Aline de 14 anos tinha uma mentalidade com base na religião. Comenta aqui, atira a primeira pedra quem nunca teve, né? Então, assim, que nunca ficou com medo de alguém por causa de algum posicionamento religioso, etc e tal. Eu tinha. Tô aqui só dizendo o que era, o fato. E eu tinha muito medo dela. Eu adorava ela, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu tinha medo de desagradar ela, de fazer alguma coisa que vai saber, né? Eu tinha esse pensamento na minha cabeça, que era o que eu tinha aprendido. Então, eu tinha medo dela, só que o que acontecia? Você acha que porque eu tenho medo dela, eu fugia dela? Não, ao contrário. Eu tava ali próxima dela, mas sempre consciente. Então, o que acontece? Essa menina, ela era minha amiga, só que eu tava ali sempre atenta e consciente para o que ela tava dizendo, entende? Então, o que eu falo de você ser amiga da sua mente, não é você concordar com tudo que a sua mente diz, é você estar ali presente. O que é uma amizade? Se você é uma boa amiga, por exemplo, né? Você ouve a sua amiga, você não fala, não. Claro que tem aquele dia que a gente não tá com vontade, mas você ouve a sua amiga, entendeu? Você ouve, você para e você presta atenção. Então, quando esse padrão vier, você não só aceita como verdade, tipo, eu não tô feliz porque tentar lutar, aquela sensação de precisar lutar para sair disso. Isso geralmente vem da insatisfação. Aí você para, você observa, você dá espaço. Observa como se alguém estivesse falando com você, a sua própria mente. Mas você observa o que ela tá dizendo, quais sentimentos te causa, aí você dá espaço. Quando você faz assim, o pensamento é aqui e aqui é você. Você não é mais o pensamento. Quando você tá ouvindo e acreditando, é isso aqui, ó. Pensamento e você, tudo a mesma coisa, tudo junto e misturado, e aí você age a partir desse pensamento, entendeu? Agora, quando não é você começa a observar, se eu tô observando, não sou eu, aí você vai se aproximando, se afastando, mente e você. Aí você observa a mente, porque você é observador, você se torna maior, e aí a mente tá aqui, e aí você observa, aí você percebe, então, nossa, minha mente tá me dizendo que você pode fazer isso, tá? A minha mente tá me dizendo que as coisas não estão boas ainda, porque eu ainda não tô onde eu tô, eu preciso estar lá pra eu me sentir bem. Aí você nem põe que isso é verdade, isso é mentira, você não julga, você observa, nossa, é isso que a minha mente tá me dizendo. Não é verdade? Será que é verdade? Você não fica nisso, entendeu? Você só observa, dá espaço para isso. Aí você vai começar a perceber, vai ter clareza a perceber e vai chegar na sensação de que isso não faz sentido para você. E aí, quando isso não faz sentido para você, você para e olha, peraí, eu posso me sentir bem enquanto eu tomo meu café aqui? Eu tô feliz e é bom eu ter o café da manhã aqui para tomar, mesmo que ainda não seja na casa que eu quero, mesmo que eu esteja solteira, eu queria muito aquele relacionamento que eu acho que vai ser o homem da minha vida, mesmo que o meu marido esteja lá reclamando no quarto e nunca mude, seja assim, né?
mas eu não separo dele porque eu não consigo ainda. Eu consigo. Isso é bom, mesmo que as outras coisas ainda não tenham acontecido. A minha vida vale a pena. Isso é bom. Isso é o suficiente. Isso me faz bem aqui e agora, entendeu? Aí você começa a ver valor nessas pequenas coisas. Você começa a olhar e perceber que as coisas que você sonhou um dia já aconteceram, já estão acontecendo. Aí você começa a sair do jogo. Eu poderia te falar assim, lista 6 coisas que você gosta aqui. Só que não é só isso. É você sair do jogo que a sua mente criou. Por que eu falei que a realidade faz isso também? Porque a gente vive numa realidade de consumo. Você abre o Instagram, quando eu tava no Orkut, por exemplo, não é que uma rede é boa e outra ruim, mas no Orkut, gente, o povo tava lá mostrando a vida, blá, blá. Era aquilo, né? Era só o nosso albinho. E aí a gente ficava lá mostrando as coisas e tal. Só que hoje o Instagram não é isso. 90% do conteúdo que tá lá são pessoas que estão criando conteúdo para te vender alguma coisa. Então, é um comercial exposto o tempo todo, entendeu? Você está exposto a um comercial o dia inteiro, se você ficar no Instagram o dia inteiro. E aí gera um sentimento de insatisfação enorme, de que lá na frente, de quando você tiver isso, aquilo outro, a nova moda. Observa, por exemplo, os celulares, o iPhone. O iPhone te promete a nova dimensão da tecnologia e eu não tenho nada contra, por uma marca. Eu só estou explicando. A gente não precisa ser inimigo de nada, então eu não vou mais usar isso. Isso pra mim, não faz sentido. Eu posso gostar do iPhone e ter clareza de como a marca age, que é o trabalho deles, eles estão lá para vender, eles são empresas, têm que vender, gerar lucro e pagar os funcionários. É o certo para eles, mas eu não preciso cair, entendeu? Eles mostram que a nova câmera do iPhone 16, a gente tá no 17, dá para você gravar um vídeo de cinema. Aí você alcançou o patamar do sucesso, você pegou 16, né? Passa um ano, não sei se chega a um ano, eles lançam 17. 16, já é 17. Tem uma nova tecnologia. Então a felicidade que você acha que estaria condicionada a alguma coisa externa, a nova câmera, a tecnologia, blá, 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 é real? Não é, entendeu? Aí a blogueira que vai mostrar pra você, ela usando, e ela tá fazendo o trabalho dela. Não é sobre a gente criar reiterismo. Não, vamos ser adultos, né? E viver a nossa vida. Então, assim, cuidar da gente. Não é pedir pra blogueira parar de fazer conteúdo, é a gente ser responsável por como a gente consome. Acho que essa que é a grande sacada. Então, a gente para e percebe, caraca, então todo mundo me colocando nessa roda, que eu tô sempre olhando pra uma miragem, é uma miragem, como se eu estivesse lá no deserto e estivesse olhando pra uma miragem. Aqui tem água, mas aquela vai ser maior. Mentira, é sempre essa ideia na sua cabeça. Aí você vai desconstruindo isso, estando presente pra sua mente, estando consciente. Aí você pode se perguntar, peraí, mas eu vivo hoje coisas que um dia eu sonhei. Eu já sonhei com isso aqui. Eu já sonhei, por exemplo, em ter essa xícara. Imagina que você tá lá tomando seu café. Nossa, mês passado meu sonho era comprar essa xícara. Eu achava que a minha vida ia ser perfeita, que nem a Aline com o fichário, né? Ia ser perfeita quando eu comprasse essa xícara. Minha Nossa Senhora, que delícia. Agora eu tenho essa xícara. Aí você começa a valorizar as coisas que você tem, entendeu? E sai do lugar de que lá na frente essa coisa, esse carro, talvez esse primeiro carro que você tem agora, que você acha que já não é mais nada, era o seu sonho. Você sonhava em ter esse carro com todo o seu coração. Você achava que ia te dar liberdade, você tem tudo isso hoje. Então o problema não tá no carro, entende? Não é mais sobre isso. Aí a gente pensa, mas se eu ficar satisfeita, eu vou conseguir? Vai, porque você tem que entender a lei da atração na prática. A arte da permissão na prática. Permitir me alinhar com o que eu desejo. Se eu quero, o meu desejo é viver uma vida satisfatória. Traduzindo em miúdo, você não deseja o carro, você deseja a satisfação de ter um carro novo, de poder publicar nas redes sociais que você comprou um carro novo. Mais uma conquista. Chegar no final do ano, comprei um carro, fiz uma viagem, não sei o que, marcar na listinha do Instagram. Então, se o seu desejo é esse, você vai estar satisfeita ou insatisfeita? É simples pra você entender. Óbvio que eu vou estar satisfeita ali. Como é que eu não sou satisfeita? E nem aquele coisa. Como é que você não vou ser feliz, né? Se esse ano aconteceu isso. Entendeu? Óbvio que eu vou estar satisfeita. E aí me fala, se você precisa emanar a vibração para que você permita o que você deseja, se você tá aqui vibrando na insatisfação, que só aqui você vai estar satisfeito, você consegue chegar no aqui? É o sentimento de satisfação que você tá agora que faz você chegar aqui. Foi lúdico isso agora, né? É isso, tá? É dessa forma. O sentimento de satisfação aqui, que é a escadinha, que fecha o gap, a lacuna pro aqui, para essa satisfação aqui. Se você estiver insatisfeita, aqui, onde você está agora, o aqui, satisfatório, para onde você está indo? Saiu da câmera. Agora, se você tá aqui, aí você vai cada dia ficando um pouco mais satisfeita com as coisas que você já conquistou, com o que está acontecendo agora. Por você ter tomado um banho hoje de manhã, imagina se não tivesse tomado. Um sabonete que você pôde tomar banho, com a água que você usou, com o sol delicioso que tá aqui, tá aquecendo, a sensação boa. Sabe, que você tá vendo meu vídeo com essa luz gostosinha aí, que delícia. Ai, nossa, a Ellen tá falando comigo. Eu
queria outro vídeo, mas a sua mente vai jogar isso. Nossa, mas eu tô aprendendo aqui agora, isso já me ajudou. Aí, ó, o que aconteceu? Você chegou aqui. E aí aqui as coisas que estão aqui vêm, entendeu? Essa que é a lógica. É contra-intuitivo, mas é assim que você consegue. E não é ficar satisfeita para chegar aqui. É ficar satisfeita porque aqui já tem coisa, só não tá olhando para ela. Porque senão você vai voltar de novo para tentar fazer disso a meta, entendeu? Não é isso. Não é fazer disso aqui a meta. Ah, mas então eu tenho que chegar lá, porque senão você vai estar de novo na falta. Quando você fica de novo, mas lá, é porque lá é muito bom, porque aqui eu não tenho, entendeu? É entender a nossa mente. Então lembra, se torna amiga da sua mente. Para e observa ela, para de tentar enxotar. A gente aprende que a gente precisa enxotar a nossa mente, nossos pensamentos. Não, isso não é bom, vaza, não pode ficar aqui. Não ajuda. Observa, dá espaço, dá espaço, dá espaço, dá espaço. Não espreme o pensamento para empurrar. Dá espaço, dá espaço, dá espaço, dá espaço, aí você percebe. Aí você se acalma, você deixa ele existir e aprende com ele. O que ele tá querendo me dizer? Por que a minha mente tá me mandando esse pensamento? Aí ela começa como se fosse um mensageiro. Eu aprendi isso há muitos anos atrás numa palestra que eu fui, da Maura de Albanese. Eu fiz uma palestra da Maura e aí ela explicava isso, que as nossas emoções e pensamentos são mensageiros. E aí, gente, você tem que ouvir aquele pensamento, aquelas emoções. Se alguém tem uma mensagem, você não vai, sai daqui, sai, não quero ouvir, não. Você ouve. Então, quando você ouve o pensamento, aquela mensagem, ele para de ficar tentando mandar a mensagem. Agora, imagina um exemplo clássico, são as cartas da escola de Hogwarts quando precisa chegar em Harry Potter. Né? E aí os tios tentam interceptar as cartas o tempo todo. O que acontece? A carta chega pela chaminé, a carta chega pelo buraquinho de cartas da porta, dentro dos ovos que a tia Petúnia está quebrando, até que chove cartas. A casa é inundada por cartas. A mesma coisa são as nossas emoções e pensamentos. Ele quer te dizer alguma coisa. Só que não é a camada superficial que ele está te dizendo, é mais íntimo. São simples da amiga dele, entendeu? A amiga dele você para, observa, você se afasta e não se torna mais ele. E aí você consegue agir numa direção diferente da que você está agindo agora. Então, é você ficar atenta, tá ali observando com calma, com paciência, com compaixão, dando espaço para sua mente. Aí você consegue ter essa clareza que sua mente está dizendo, o mensageiro, que aquele pensamento que está ali, aquele sentimento de insatisfação, ele passa, tá bom? E aí dá espaço para satisfação. É isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar dele. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.